Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Ligou a TV agora? Bom dia para você. Vamos conhecer um pouquinho mais de esporte? Vamos lá? Dois surfistas de Guarujá chegaram à final da etapa decisiva do Hipkurt Ground Surf, campeonato realizado nesta semana na praia de Maresias e São Sebastião. Alex Soares e Luiz Frumento ficaram com a segunda e terceira colocações, respectivamente. O evento é considerado a principal competição sub-16 do país. Para chegar à final, Luiz teve de passar por duas baterias, incluindo uma repescagem que a classificou para a disputa decisiva. A guarujaense chegou a liderar a bateria, mas foi superada por Luara Thompson e Melissa Policarpo. Já Alex foi derrotado por apenas um ponto pelo atleta Anderson Júnior e ficou com o segundo lugar no masculino. Tá certo? Bom, aqui nos estúdios o meu amigo Marcos Sérgio Duarte, o Marquito, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Tudo bem, Marquito? Bom dia, Douglas. Bom recebê-lo aqui. aqui Quando eu anunciei, falei do Marquito, que é uma figura muito respeitada no meio sindical, ele também é jornalista, né? É bom deixar, às vezes essa veia jornalística faz com que ele seja tão respeitado no meio sindical, né? Isso ajuda, Obrigado, né, Marquinhos? Ajuda muito. Quando você chega lá no sindicato, manda um abraço para o nosso amigo Sandro Tadeu. Sandro Tadeu, nosso assessor de imprensa. Está sempre acompanhando o Hora Geral. Sempre. Marquito, vamos falar do Sindicato dos Urbanitários. Vamos. O Sindicato dos Urbanitários só envolve os funcionários da Sabesp ou não? Não. Envolve os funcionários da Sabesp, da CETESB, da CPFL, CETEP, da empreiteira Start, que presta serviço para... De iluminação, não é? De iluminação também para a CPFL, outra empresa do Porto, que mudou o nome agora, recentemente, eu não me recordo, e também uma cooperativa de energia elétrica no Vale do Itariri. Itariri é o Vale do Ribeira, não é? É Vale do Ribeira, mas ela atua só ali naquela região de Itariri, Pedro Toledo, área rural de Peruíbe, por ali. Tá. O Marquito, eu fiz questão de convidá-lo para a gente poder discutir alguns assuntos ligados ao seu sindicato, que é um sindicato que, inclusive, ele não só responde por Santos. A área territorial dele é grande, né? É grande. Ele vai de Bertioga até a divisa do Paraná, no Vale do Ribeira. É Barra do Turvo? Né? Barra do Turvo. São 25 cidades que a gente atua. É verdade. É significativo o número de municípios. Agora, o que eu sempre vejo, Marquinhos, Marquito, é um questionamento que eu tenho. Eu queria que você explicasse para o telespectador. Eu sempre ouço, greve da Sabesp, funcionários cobram o posicionamento da Sabesp. Teve reunião com a Sabesp assinou que vai aceitar a negociação, passa o período de negociação, Sabesp não cumpre. E aí os funcionários da Sabesp, por exemplo, eles acabam cobrando quem? O sindicato. Claro. Por que essa relação entre sindicato dos urbanitários, que representa os trabalhadores da Sabesp, e a Sabesp sempre é assim, meio difícil? Então, Douglas, foi bom você perguntar isso, porque a gente precisa colocar o pingo nos is. Vamos lá. Quando a gente inicia o processo de negociação coletiva, nem tudo você consegue resolver, porque no momento que você chega no índice e tal, e alguns outros pontos mais importantes, a categoria acaba aprovando o acordo e tal, essa coisa toda. Agora, tem outros itens que ficam como compromisso de ser negociado. Não é que se vai ver, se vai fazer. Está escrito, compromisso de negociar. E a empresa nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem essa autoridade. Quando chega na hora de você definir as coisas, aí a empresa alega, olha, o CODEC não deixa, que é um órgão da Secretaria da Fazenda, ou a PGE, Procuradoria Geral do Estado, às vezes é o Conselho de Administração, que tem os acionistas, que não autorizou, e às vezes, por último, é a Comissão de Política Salarial, que é formada por cinco secretários do Estado, secretários do Estado, que essas coisas mais, assim, macro, do ponto de vista da negociação com o empregado do Estado, acaba tendo que ser definida por essa comissão. E aí deixa de lado a questão técnica, que muitas vezes a empresa, e no caso agora a empresa já escreveu, que pode pagar a PLR conforme proposta do tribunal. Depois de 7 dias de greve, a empresa assinou no tribunal que concorda com a proposta do tribunal.
porém não está autorizado a pagar por conta da comissão de política salarial que tem que resolver. E aí você entra na questão política, aí fica difícil. Quando você fala questão política, Marquês, você dependeria, talvez, de uma ajuda dos nossos deputados, daqui da Assembleia, para tentar fazer esse meio de campo e que cumpra aquilo que foi discutido com a diretoria da Sabesp, por exemplo, porque a gente fala de uma categoria dos professores, que eu já comentei aqui, não sei porque o governo do Estado não conversa, não tenta abrir uma negociação, um diálogo numa área tão importante que é a educação. E com relação aos trabalhadores da Sabesp, a água é fundamental. E a gente precisa também esse respeito por parte do governo dessa empresa que é a Sabesp. Por que será que o discurso, o relacionamento é tão difícil? Óbvio que eu quero 70% de aumento. Não é possível. Então, o que é possível? Vamos dar um pouco mais do que a reposição salarial, ou seja, entrar numa negociação e que ela seja cumprida. Esse é o papel do líder sindical. Você encontra essa dificuldade na articulação, até porque você é cobrado quando aquilo não é cumprido por parte do empresário, por parte do setor patronal. Infelizmente, encontro sim. Não é muito comum deputados da região atenderem prontamente às nossas demandas, por incrível que pareça. Por isso que quando se fala de voto distrital e tal, eu não sou a favor, porque nem sempre o camarada daquele distrito é o melhor candidato. Lógico. Sabe? Eu confesso que eu tenho mais facilidade em conversar com deputados de São Paulo, da capital, do que com deputados daqui. Não estou aqui criticando ninguém, me dou com eles todos, converso com todos, mas eu tenho dificuldade, eu vou fazer o quê? Não vou mentir. A verdade é essa. Ontem, por exemplo, eu estava na UGT, central do qual o nosso sindicato é a União Geral dos Trabalhadores. União Geral dos Trabalhadores. Ontem, no encontro, eu consegui conversar com o ministro Kassab, com o ministro do Trabalho, com o secretário de Turismo, Lucena, tá certo? E tá tudo bem, até nem procurei recentemente os recém-eleitos aqui. Vamos fazer justiça, tá certo? Mas eu digo, é mais fácil você conversar. Você dá um telefonema e tal, você tal. Aqui a dificuldade é maior, infelizmente. Eu não estou dizendo com relação aos deputados federais, mas com relação aos deputados estaduais, há uma dificuldade. Sempre, eu não sei porque se a gente é conhecido, se a gente se conversa sempre. Fala aí com o fulano, que eu também conheço, que é meu amigo, que vira assessor do deputado, mas a coisa não anda com a agilidade que nós esperávamos e gostaríamos que andasse. E você sabe, Marquito e amigos do Hora Geral, o telefone está à inteira disposição, que é o 3041-6777. Esses representantes, eles estão justamente para representar a nossa região. E quando eles são acionados, por exemplo, por um representante no sindicato, o mínimo é que ele consiga fazer esse meio de campo. Exatamente, é essa a intenção, é isso que a gente espera. A gente tem aí 2 deputados estaduais, o Caio França e o Paulo Correia. E o Caio França, eu julgo um deputado jovem e com uma grande responsabilidade, porque ele tem um pai que é vice-governador do estado de São Paulo. A gente imagina, a gente que eu digo, a população imagina que seja mais fácil. Pelo menos você dá a resposta. Não é possível, vamos articular, vamos fazer. Bom, vamos aqui, como eu disse, fazer justiça. Tanto o Caio quanto o Paulo Correia eu não procurei ainda, até porque estão em primeiro mandato, eu não procurei. Eu estou me referindo a anteriores. E o vice-governador eu conversei. Procurei o vice-governador, Márcio França, e fui prontamente atendido. Em 24 horas marcaram, pronto, ou menos que isso. Em 2 horas marcaram, em 24 horas eu estava conversando com ele. Ótimo, então isso é Entendeu? bom. Então isso registrar. É muito positivo e a gente tem que ter coerência e ser afirmativo naquilo que a gente fala. E nesse pleito que você fez junto ao vice-governador, você conseguiu ser atendido? É uma reunião? Trata-se de uma negociação? Você não pode comentar com o telespectador? Não, posso, tranquilamente. É justamente essa pendência da Comissão de Política Salarial, que é formada por 5 secretários. E assim, a gente precisa entender que é governo novo. Então mudou muita gente, mudou muito secretário. Né? Normalmente, o governador não é novo, mas o governador não, né? Mas o vice os secretários são. Às vezes estavam numa pasta, passaram para outra. E é um começo de ano muito difícil. Até conversava isso com o vice-governador, a questão da política econômica, a questão da água, da crise hídrica. Né? O governador, infelizmente,
teve a infelicidade de perder um filho. Quer dizer, tudo isso atrapalha, não há dúvida que isso tudo... E são 3 meses, me dizia o vice-governador, que parecem 3 anos. Está acontecendo tudo de repente. Então a gente entende isso daí. Mas o pleito junto ao vice-governador era no sentido de ele tentar conversar com alguns membros da Comissão Política Salarial para ver se agilizava a autorização à Sabesp. Porque a Sabesp quer pagar, já deixou isso por escrito. Antes não queria, antes não assumia. Depois de 7 dias de greve, ela assumiu a proposta do tribunal. Nem a nossa, nem a deles, mas a do tribunal. Ótimo, tá bom, é um avanço significativo, são quase 30% a mais do que a empresa queria pagar. Mas agora se vê impedida pela Comissão de Política Salarial, que até agora não autorizou. Agora, Marquito, um outro aspecto também, para a gente aproveitar aqui a sua participação no Hora Geral, a gente fala da Sabesp. A Sabesp é uma empresa, me corrija, de economia mista, uma empresa do Estado, né? Nós estamos numa crise hídrica e recentemente nós demos aqui como manchete dos jornais que ela ia ter um aumento na conta por causa da crise hídrica. Eu não vi em nenhum lugar, me corrija, a Sabesp dando um desconto, por exemplo, na conta para aquela pessoa que racionalizar o seu uso da água. Porque sempre é o consumidor que tem que pagar por uma falta de uma política pública, no caso, uma política de prevenção com relação à crise hídrica. Não, Douglas, a empresa deu esse bônus. Deu? Deu. Desde o ano passado, a empresa fez um programa de bônus para quem economizasse cerca de 30 metros cúbicos de água, teria aí um desconto de 20% na conta de água. Até por isso a nossa PLR é baixa, porque a empresa deixou de arrecadar, quer dizer, a pessoa já economiza 30%, 30 metros cúbicos, e ainda tem 20% no bônus, ou seja, a receita da empresa caiu significativamente. Agora, é verdade também que a empresa fez um reajuste na conta de água, que começou em janeiro, de 6,40, alguma coisa assim. Já foi autorizado pela Arcesp um reajuste de 13,8, mas a empresa ainda quer que chegue aos 22%. Então, a crítica que nós fazemos à direção da Sabesp não é tanto essa questão do bônus, da economia da água, não, até porque ela fez esse programa, mas é justamente a falta de investimento e de agilidade nos programas, por exemplo, de captação de água para distribuição. Isso não fizeram. Você vê que tem programa preparado aí desde 2005, 2007, que até só agora a empresa começa a investir, só agora a empresa começa a executar essas obras. Então, por isso que tudo bem. E a crise hídrica era uma coisa esperada. A situação climática no país, todo mundo sabia, inclusive, eu estou falando da Sabesp, da água, mas a mesma coisa no setor elétrico. Sim, exatamente. O governo federal fala que não choveu, mas já sabia também que não ia chover. Né? Houve demora nas obras do PAC, no setor de geração de energia e, consequentemente, na distribuição. Então, era, vamos dizer assim, uma tragédia anunciada essa falta de água. O que houve tanto no governo federal, no setor elétrico, como no setor de abastecimento de água na Sabesp, foi falta de investimento e de agilidade nisso. Quando você fala em falta de investimento, Marquito, tem alguns aspectos importantes para a gente ilustrar. O governador Geraldo Alckmin, o PSDB, já está há mais de 16 anos à frente do governo do Estado, né? E o governo do PT já está há 12, 13... Vai fazer 20 também, né? Está quase. 12 vai fazer 16. Só para informar o telespectador, 16. A minha preocupação com relação a esses governos, e nós temos amigos de várias correntes partidárias, e quando a gente faz determinadas críticas, eles sempre já miram na gente. Eu estou relatando aquilo que existe. Eu não estou levantando, questionando, provocando algo que não existe. Ou seja, quando a gente fala dessa falta de planejamento, por exemplo, saiu agora o balanço tardio, mas saiu da Petrobras. Eu não vejo nenhum processo de reformulação da Petrobras para que ela possa voltar a respirar sem a ajuda dos aparelhos. A crise hídrica, eu só vejo o Cantareira subir um pouco. Olha, vamos racionalizar, aumenta a conta. Eu não vejo nenhum projeto no intuito de crescimento. Nós
engenheiros, mas, por exemplo, você pega aqui em Santos, e essa quantidade de imóveis que estão sendo construídos, que nós damos o nome de boom imobiliário. Eu fico imaginando todos aqueles apartamentos, aquele empreendimento ali do lado da caixa d'água no Marapé, Aquaplay, não é? Aquaplay. Falei até um merchandising aqui do Aquaplay. Imagine se todos os apartamentos estivessem habitados, com cada apartamento com 4 pessoas morando. E o consumo de água? Não, e o esgoto? Imagina não, porque e a iluminação? estarão, né? Porque Verdade. já estão vendendo tudo. Tanto lá como em outros edifícios de grande porte, né? A população vai vir, vai estar morando aí e tudo em função do pré-sal. Exato. Quer dizer, a economia de mercado, ela trabalha em cima de expectativa. Infelizmente é isso. Então, se tem uma notícia boa, a economia vai mal. Se tem uma notícia boa, né? Se tem uma notícia má, a economia vai mal. Se tem uma notícia boa, quer dizer, aí o pessoal começa também a construir, começa, enfim, a investir na expectativa de que a economia será boa. Agora, isso não traz só bons resultados, trazem problemas também como esse que você está falando. Marquito, e, de fato, não tem um planejamento para tudo isso. Tem perguntas, Marquito? Mas rapidamente, vamos para o intervalo. Na sequência, eu volto conversando, continuando a conversar com o Marquito, ele que é presidente do Sindicato dos Urbanitários. Eu volto já. Bom dia, o Hora Geral volta já.